1h e 35 minutos no Acre, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. O Laércio apertou aí o biloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, o 99989-1042. É esse WhatsApp aqui que está na minha mão. Então, estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que às vezes liga para esse número aí e eu estou conversando com a pessoa ao vivo, não tenho como lhe atender. Então, passe uma mensagem. Eu queria que você colocasse o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro. É importante você dar identidade à sua fala, tá bom? E o assunto hoje, nos 2 primeiros blocos do programa, é o assunto do momento, né? Porque, deixa eu só explicar aquele QR Code ali. Aquele QR Code que está ali na sua tela, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ter acesso ao conteúdo, à produção de conteúdo jornalístico que está sendo executado pela equipe aqui da TV Gazeta, correto? E participa de um grupo também de notícias, não é isso? Então, se você quiser saber a quantas anda a produção da rapaziada por aqui, é só apertar a câmera, apontar a câmera para esse QR Code, tá bom? O assunto que nós vamos tratar aqui é sobre gestão pública. O assunto que nós vamos discutir aqui é sobre probidade administrativa. O que nós vamos tratar aqui é sobre transparência da gestão pública. É isso o que vai estar em discussão aqui nos próximos 2 blocos, certo? E para isso eu chamei a Eurilinda Figueiredo e o Lenine Alencar. Deixa eu ver aqui como é que eles foram creditados aqui. Eles estão com o que o pessoal da cultura chama, as pessoas, os fazedores de cultura chamam de operativa, não é? Vou até perguntar para a Eurilinda o que é isso, Operativa Paulo Gustavo do Acre. Boa tarde, Eurilinda. Explique para nós, para que nós possamos perceber a autoridade que vocês têm aqui, tanto você quanto o Lenine, para tratar de Lei Paulo Gustavo. O que é essa Operativa Paulo Gustavo? Boa tarde, Tahan. Boa tarde, com muito afeto para todas, todos que estão nos assistindo aqui. A Operativa Paulo Gustavo Acre, ela é um pequeno grupo executivo que cuida do Comitê Paulo Gustavo Acre. Então, falou em Lei Paulo Gustavo, aqui no estado do Acre, esse grupo, digamos assim, é quem tem autoridade para falar sobre o assunto, Exatamente, né? É quem tem acompanhado desde o início a luta pelos recursos da Lei Paulo Gustavo, que são recursos federais. Correto. Então, foi travada uma luta de mais de 2 anos para que os recursos que estavam em conta no superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual não servissem para amortizar a dívida a banqueiros. Pois é, certo? Então, o dinheiro que fatalmente iria para os bancos, aí a classe artística, junto com o parlamento, decidiram dar uma outra finalidade. O setor cultural do Brasil inteiro se movimentou em muitas lives, em muitos encontros, em muitas estratégias de luta, que incluem inclusive as formações dos comitês Paulo Gustavo em todo o Brasil. Eles têm capilaridade e eles são integrados também, porque nós conversamos. Há uma operativa nacional desses comitês todos. Nós que estamos aqui fazemos parte da operativa nacional dos comitês Paulo Gustavo. E, portanto, estamos desde os primeiros momentos em que a luta começou para que esse recurso, que é da cultura, permanecesse na cultura. Perfeito, a luta é essa. Então, dito isto, eu queria que o Lenine colocasse o seguinte: para o Acre, esse fundo aí que iria alimentar o bolso dos bancos, que foi distribuído para todo o país, virão para o Acre, se a minha memória está boa, 30,8 milhões para a Lei Paulo Gustavo. Para todos os 22 municípios, correto, Lenine? Uhum. Quanto que virá para o Acre? Ou para Rio Branco, Para Rio perdão. Branco, Perdão.
eu não tenho exatamente, né? Bom dia, Itaã, bom dia a todos, a Nós já estamos de boa tarde, Lenine. Boa tarde. Não é bom dia porque a gente ainda não se viu hoje, né? A gente estava querendo vir aqui, entendeu? Para falar de programação cultural, né? Infelizmente a gente tem que vir falar desse assunto chato, mas faz parte do processo, porque faz parte da nossa luta também. É a luta. Né? Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós nos congratulamos de poder dividir esses espaços e trabalhamos sempre como dentro do espaço, dividindo, né? Tanto sobre a questão de gênero e de participação, como foi também ontem a intervenção do Diogo e da Camila lá na Câmara Municipal. Eu não tenho exatamente esse valor, mas esse valor aproxima 6 mil, né, Eurilinda? 5 mil e pouco, 5 milhões 5 milhões, né? 5 milhões e pouco. É significativamente importante. O edital para as demais áreas culturais, que não o audiovisual, o valor é bem pequeno, é menor até do que o Fundo Municipal de Cultura, né? Que o Fundo Municipal de Cultura é de 2 milhões atualmente, né? E esse valor que vai para fora os 205 mil, ele está em 1 milhão e 80 e pouco, né? Para ser investido em todos os segmentos culturais de Rio Branco. Com exceção, né? do audiovisual. Com exceção do audiovisual, que é em média de 4 milhões e tanto, né? Para 5 milhões. Então, a grande questão que está aí é que 205 mil, e com a expertise que a Fundação Garibaldi Brasil tem já de anos trabalhando na execução de políticas públicas na área de gestão de editais, não precisaria contratar uma empresa. Espera aí que você acabou adiantando um pouco a carroça. Certo. Eu sou assim, né? Tudo bem, tudo bem. O que eu quero que o telespectador entenda é o seguinte: contratar uma empresa, Lenine, isso, a ilegalidade e o problema não estão aí, né? O poder, a prefeitura tem essa prerrogativa, não tem, Eurilinda? Explica aí pra gente também. Tem. Dos recursos da Lei Paulo Gustavo, até 5%, seja para os municípios, seja para o Estado, eles podem ser utilizados para a contratação desse serviço, quando o órgão gestor não tiver a capacidade técnica necessária para fazer a execução desse recurso. Aí a bronca do Lenine, né? Que ele entende que a Fundação Garibaldi Brasil tem um corpo técnico com condições de operar isso aí, né? Exato. Na verdade, são duas questões que o movimento tem colocado. Primeiro o que a gente reconhece que a Fundação Garibaldi Brasil teria condição, sim, de executar esse recurso, podendo, para fazer isso, contratar apenas pareceristas, né? E um ou outro técnico que fosse necessário para o processo de execução, tendo em vista que são muitas ações e ações especializadas. Perfeito. A primeira coisa é essa. A segunda coisa o até 5% não quer dizer que a gente trabalhe com um teto máximo. Que se foi for o que aconteceu, necessário, né? Que é o que está acontecendo desde o início. Então, quando a gente ouve, foi a proposta de menor valor, não foi a proposta que atingiu o valor máximo dos 5%, a que estava em questão com essa empresa. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, aí nós temos um problema, né? Já diagnosticado. A Fundação Garibaldi Brasil tem condições técnicas de executar todo esse recurso e dar um amparo à classe artística, mas decidiu fazer. Se não é ilegal, é imoral. Tudo bem. Então, mas nós já temos um problema. Ocorre que, para além disso, nós temos a questão da falta de transparência, não é isso? Exatamente. A imoralidade está nisso, né? A imoralidade ela está muito mais nisso porque você não possibilita o acesso, trancafia todas as informações que são solicitadas. O Conselho Municipal de Cultura tem o seu papel. Eu quero que você reforce isso, porque certo. A gente está falando de falta de transparência. Qual o papel do Conselho nisso? O papel do Conselho é de fazer o trabalho de gestão, de construção, de proposição e de fiscalização das políticas públicas, seja no âmbito da utilização do orçamento público, no sentido de uma articulação com o próprio movimento cultural, porque é um conselho diferenciado. Então, querer condenar este conselho ao nada é meio perigoso, porque ele é um conselho horizontalizado. Que foi a estratégia levada à Câmara de Vereadores hoje, aqui em Rio Branco, né? O presidente da Fundação, Garibaldi Brasil, e o seu staff técnico ali, pelo que ficou claro, né?
pelas falas, ficou evidente que a estratégia era, digamos assim, descredenciar o Conselho. É evidente, as pessoas podem até mostrar, pode ter visto, pode ir nas coisas. O que começou a deixar o movimento irritado ali, e ali no espaço onde se recebe o público, ali na galeria da Câmara Municipal, é o espaço da manifestação popular. Então se manifestou porque quando uma pessoa está dizendo para os vereadores que precisa pegar a mesma lei que os vereadores aprovaram, dizer, sabe, que precisa ser revisado a lei no sentido de destruir um sistema que é um dos mais concisos e mais que melhor funcionam no Brasil. Rio Branco, a cidade de Rio Branco, deve se orgulhar desse conselho, porque diante dos demais conselhos de cultura do país inteiro, ele é um que resistiu a todos os problemas, entendeu? Até esse problema que a gente teve ultimamente de caça às bruxas, que era caça aos artistas, fazedores de cultura desse país. Então, a gente merece um pouquinho de respeito e de consideração. Aliás, era para estar sendo, não a gente, pessoas, era para estar sendo louvado como a coisa funciona. Eu queria que a Eurilinda reforçasse o que o Lenine acabou de falar a respeito do trabalho do Conselho. Nós estávamos conversando antes e você falava a respeito do trabalho que a classe artística aqui fez, do quanto vocês suaram para poder fazer. Na verdade, Tião Bocalon recebeu de vocês, ali na Fundação Garibaldi Brasil, um sistema pronto para que o fundo de cultura do município pudesse ser operacional, né? Isso é fruto de muito trabalho da classe artística. É verdade, a gente precisa honrar um pouco essa memória, né? Em 2005, quando o professor Angelim assumiu essa prefeitura, nós só contávamos com uma lei de incentivo à cultura que funcionava irregularmente. De 2005 a 2007, nós nos propusemos a realizar inúmeras reuniões com o movimento cultural e ao longo dessas reuniões, foram muitas, com todos os segmentos e fazedores de cultura, nós esboçamos aquilo que em 2007 virou lei, que é a Lei 1676 de 2007, de dezembro de 2007, que passou por todos os trâmites legais, que tem a legitimidade de ter sido construída coletivamente pelo movimento cultural, que é a Lei do Sistema Municipal de Cultura. Essa lei, ela é um guarda-chuvão que abarca tanto o órgão gestor, a FGB, quanto inúmeros outros mecanismos que vieram com ela. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Cadastro Municipal de Cultura, que já era para ter virado um sistema de informações e indicadores culturais, infelizmente ainda não virou. A gente tem também nesse guarda-chuva o Fundo Municipal de Cultura, a lei de incentivo deixou de existir e nós pegamos um recurso que era pequeno. Na verdade, na época nós não tínhamos como ampliar esse recurso, eram 300 mil reais e colocamos na conta do fundo. O que tem de diferente é que a partir desse momento esse recurso passou a ter uma gestão compartilhada entre a FGB e o Conselho de Políticas Culturais. Você vai agora me permitir que eu abra um parênteses. Por que eu estou fazendo questão de rememorar isso? Você não precisa falar não, pode deixar que eu falo. Isso tudo é trabalho, é muito trabalho da classe artística, entende? E, digamos, é um trabalho burocrático e tudo, mas necessário em nome da transparência, inclusive. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso que a Eurilinda falou, você viu, ela falou em 300 mil. É isso que o prefeito, de vez em quando, fala, olha, o Marcos Alexandre colocava só 300 mil e tal. Tudo bem, o prefeito Tião Bocalon aumentou os recursos para a cultura. Isso é fato, amigo, não dá para brigar contra fato. Agora, o problema é que não sabe conduzir a coisa, não sabe construir a coisa de uma forma coletiva. Você perceba, foi feita toda a estrutura para construir condições para a criação desse fundo. Perfeito. Alimenta-se agora o fundo. Perfeito. Agora, politicamente, não está sabendo conduzir a coisa. Esse é o drama. Isso sem contar a falta efetiva de transparência no que se refere à Lei Paulo Gustavo. E agora eu entro, vamos agora nominar o bicho. A Lei Paulo Gustavo, como ela está aqui no município de Rio Branco.
Qual o problema que você destaca? Porque a empresa, o contrato foi revogado. Mas só que vocês não vão deixar barato isso não, né? Ou vocês vão ter que ir atrás das consequências do que não foi feito, por uma decisão da empresa. Sim, as denúncias estão feitas, foram organizadas, foram encaminhadas a todos os órgãos competentes, estão sendo encaminhadas ainda. Foi para o Ministério Público? Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e vai para o Ministério Público Federal, porque se trata de recurso federal. É bom marcar isso. Esse dinheiro sobre o qual a gente discute nesse momento não faz parte do aumento do recurso do fundo do Tião Bocalon. Esse dinheiro é recurso federal que pela primeira vez teve o seu repasse também federalizado para estados e municípios, tendo como critério população. Correto. Certo? Esse recurso da Lei Paulo Gustavo, que é a Lei 195, ele também vem com muitas orientações. As principais delas são o envolvimento do movimento cultural, especificamente via Conselho de Cultura. Então, está dito na lei, com todas as palavras, que os conselhos, eles também precisam opinar sobre a destinação dos recursos. É tanto que houve o primeiro processo, que foi o de oitivas ou escutas do movimento cultural. A própria FGB agiu de acordo com a orientação que foi pactuada em reunião com a gente, que foi aproveitar a estrutura do conselho, chamar os segmentos pelas suas câmaras temáticas e discutir uma por uma, né, quais seriam as propostas de cada câmara para a lei, para a execução do recurso da Lei Paulo Gustavo. Beleza, até aí estava tudo certo. Nós nos surpreendemos, achávamos que a FGB ia dar seguimento ao processo. Ao que foi combinado. E executar os editais. Até que fomos surpreendidos por uma publicação no Diário, né, de que essa empresa estaria sendo contratada. Até aí, normal também. A operativa tem acompanhado com atenção o que vem acontecendo em cada município do Acre. Maravilha, Rio Branco quer contratar uma empresa, está assumindo que nesse momento, veja bem, a história da competência, de que a Garibaldi foi acusada de incompetente e tal, não foi dita pelo movimento cultural na direção de servidor nem de servidora nenhuma. Foi no sentido de que, se está contratando uma empresa, é porque está admitindo que não tem a competência necessária para executar esse raciocínio recurso. lógico, né? Foi raciocínio lógico, foi exatamente esse o raciocínio. Aí nós nos deparamos com o nome da empresa, Espetos Bar. Aí o nome da empresa acendeu uma luz de alerta. Por que que uma empresa que vai executar um recurso de cultura tem esse nome? E aí fomos procurar o CNAE da empresa. CNAE o que ela tem que fazer, né? Qual é a competência dela? O que diz o código é o código que aponta qual é a área de atuação daquela empresa. Aí Perfeito. tem uma área principal e tem outras que são secundárias, Correto. certo? E quando nós pesquisamos, tanto a principal quanto as secundárias, nenhuma tinha relação com o tamanho do trabalho que essa empresa teria que fazer, de acordo com a lei. E está aqui no Diário Oficial publicado, se você me der licença, eu rapidamente digo, essa empresa teria que criar ferramentas de mapeamento, de monitoramento e de elaboração de trabalhos técnicos e prestação de contas. Essa empresa teria que elaborar oficinas, minicursos, atividades de sensibilização de novos públicos e a realização da busca ativa para que muitas pessoas que ficam mais afastadas dessa discussão da política cultural tivessem oportunidade também de acessar o recurso. Veja bem, nós estamos brigando por isso, para que pessoas outras que não aquelas que têm mais propriedade, porque participam da discussão da política cultural, tenham oportunidade de acessar recursos. Essa é uma luta de vocês, né? É uma luta nossa. A busca ativa foi colocada por sugestão nossa, da sociedade civil, na Lei Paulo Gustavo. Outra coisa que a empresa teria que realizar era fazer toda a análise das propostas a serem apresentadas, quer dizer, vai elaborar o edital, vai cuidar de toda a execução em todas as fases desse edital, até a prestação de contas, vai também promover um suporte de acompanhamento e monitoramento a todos os processos
e as propostas que forem apoiadas depois que o edital fechar e aprovar, e vai ainda realizar consultorias e estudos técnicos, incluídas as avaliações de impacto e os resultados. Ou seja, é muita coisa, não cabe num espeto, É muita né? coisa. Não tem jeito. Não cabe no espeto. É impressionante. Ô Lenine, olha, isso que ela falou a respeito de que a Lei Paulo Gustavo não... O próprio movimento artístico já defende a ideia de quebrar as panelinhas, não é? E esse assunto voltou hoje de novo na Câmara hoje, não é? Inclusive, o Diogo foi chamado de playboy, enfim. Teve uma situação ali de que a Lei Paulo Gustavo, que a Fundação Garibaldi Brasil não iria alimentar essa ideia de beneficiar sempre os mesmos. Você se defende a Lei Paulo Gustavo. É aquela questão, né? As pessoas, elas não estão no movimento cultural, entendeu? Há muito tempo, ou o tempo que ela esteja exercendo, ou pensando que o outro não deve ser incluído. Muito pelo contrário, nós do movimento cultural somos os mais que temos a melhor posição sobre isso, sobre inclusão. Então não venha nenhum político, não venha nenhum gestor querer ensinar para nós o que é incluir e como é que se inclui. Por meio da Porque arte. nós trabalhamos com isso exatamente pela inclusão. As pessoas precisam compreender que esse dinheiro do Fundo Municipal de Cultura ou dinheiro da Lei Paulo Gustavo não é só para manutenção da sobrevivência do artista, do fazedor de cultura. É também para o acesso às atividades culturais, porque as atividades culturais precisam chegar em algum lugar, tem que chegar para a população. Claro. E aí eu não preciso contar essa história para ninguém, mas para ficar bem evidente para aqueles que ainda não sabem, a atividade cultural é inerente ao ser humano, entendeu? Vem desde quando você escuta uma música no rádio, né? Quando você assiste um programa desse, está sendo informado, é perene, está dentro do processo. E uma outra coisa, Lenine, da formação cultural. Que a gente precisa reforçar é que esse recurso do fundo, seja por meio do aporte por meio do município ou pelas leis federais, é dinheiro público. É o povo que colocou ali. Não tem um dono, não tem um coronel ali para dizer, olha, é assim o assado. Né? Você tem os instrumentos, todos os instrumentos, inclusive os instrumentos de gestão, que são desenvolvidos pela própria fundação, os de participação, que é desenvolvido pelo Conselho, você tem todos esses instrumentos para poder acompanhar esse processo. O sistema deu isso. O Conselho é essa garantia, na verdade. É essa garantia, Não é garantia isso? da transparência. E aí foi tirado do Conselho esse direito que o Conselho tem de participação efetiva no processo. Incorre em dois crimes, né? Está incorrendo no crime de você não dar transparência para as coisas e de não respeitar uma estrutura do sistema, que é uma lei. Como é que você cria uma lei? Correto. Como é que você atropela essa lei? Eurelinda, se você for fazer uma observação, faça breve, porque eu estou levando carão É aqui já. breve. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa. O recurso ele poderia ser executado via fundo, mas também poderia ser executado via uma conta específica da Lei Paulo Gustavo. E é assim que o município está fazendo. Por quê? Porque às vezes o fundo impediria todos os avanços que nós já temos na Lei Paulo Gustavo de acontecerem. Por exemplo, essa busca ativa, o artigo 17, que pede para ter uma atenção especial com mulheres, com a comunidade LGBTQIAP+, com pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais. Enfim, tem uma série de especificidades da Lei Paulo Gustavo que poderiam não ser executadas porque ficariam presos se ficasse no fundo, e não por uma conta específica. Mas isso não E no formato de impede- prestação de conta, né? E isso não impede o fato de que o artigo 4º da Lei Paulo Gustavo, ele é muito claro. Ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios que receberem recursos da Paulo Gustavo deverão comprometer-se a fortalecer os sistemas estaduais, distrital e municipais de cultura. Isso é fundamental que seja dito, porque hoje o que a gente ouviu Vai do no caminho presidente da contrário. Fundação é uma coisa totalmente contrária a isso. Eu quero você pode, por favor, detalhar isso depois do intervalo? Posso. Vamos, porque é importante para que a gente perceba a qualidade do debate que está sendo realizado ali na Câmara de Vereadores. Inclusive, eu reforço o que disse ontem aqui. Câmara de Vereadores foi uma casa que se recusou
num primeiro momento, para que o presidente da Fundação Garibaldi Brasil estivesse lá dando explicações públicas sobre recursos públicos, né? A Câmara de Vereadores, num primeiro momento, disse não precisa não. Mas vamos para o intervalo e já voltamos com Lenine e com Eurilinda Figueiredo aqui no Gazeta Entrevista.